Fala galera, tudo certo? Eu sou o Deco e está começando mais um episódio de Fala Deco, o podcast onde a gente conversa sobre tudo o que rolou mais de importante essa semana no mundo dos videogames. E aqui você fica por dentro das principais notícias sem precisar acompanhar aquelas dezenas de sites, sabe, perfil de Facebook, de Instagram. Pode deixar que eu faça esse serviço para você. Hoje teremos notícias pesadas sobre Halo, Xbox, Game Pass e Gamescom, lançamentos e muito mais. Então já pega aquele cafezinho, coloca seu fone, aumenta o volume e bora falar de videogame. E abrindo esse episódio com a notícia que muita gente esperava há meses. Depois de muita expectativa, Halo Campaign Evolved finalmente foi lançado. E não estamos falando apenas de um remaster com gráficos melhorados. A parada é mais séria. O projeto foi desenvolvido pela Halo Studios, traz melhorias significativas, visuais, 3 novas missões de prólogo que expandem bastante a história original. Cenário ampliado de armas, veículos e, claro, também novos tipos de inimigos. E o melhor de tudo, suporte para até 4 jogadores cooperativo online. Uma repaginada completa nos controles para deixar aquela gameplay bem mais fluida, sabe? E detalhe importante, tá? O jogo saiu para PlayStation 5, Xbox Series X e S e, claro, pro PC também. E você não ouviu errado. Microsoft finalmente abriu as pernas e levou uma das suas franquias mais importantes para o console rival. Cara, isso é história. Quer saber a minha opinião? Eu vou ser bem sincero com vocês. Halo, na minha opinião, não precisava apenas de gráficos novos. Eu acredito que o maior desafio da franquia hoje é conseguir reconquistar a confiança da comunidade. Porque, rapaz, depois de alguns anos de altos e baixos, se você pega pra trás aí e vê Halo Infinite, o próprio Halo 5 também, muitos desses jogos dividiam opiniões. Algumas pessoas achavam que eram bons, outras pessoas achavam que era mais ou menos. E sem falar aquela série lá da Paramount, né, que foi meme pra caramba. Isso acaba manchando o legado do próprio Master Chief, né? Uma galera começa a olhar com desconfiança pro próprio personagem. Espero de verdade que esse remake possa conseguir trazer aquele gás do Master Chief de volta, né? E porque ele foi um dos principais personagens da história dos videogames. E isso, querendo ou não, pode marcar o início de uma nova saga para a franquia. Mas eu vou te falar, para isso a Microsoft vai precisar manter o ritmo constante, trazendo conteúdo pós-game. Porque vender a nostalgia é muito fácil. Hoje em dia, você vê aí vários jogos sendo vendidos com o fator nostalgia, né? O próprio Resident Evil, o próprio Assassin's Creed que a gente falou no episódio passado. E se ligar, né, cara? Querendo ou não, nos fãs, porque os fãs constroem aquela base. A galera que vai jogar, a comunidade, é preciso ser ouvida. E pra vocês, galera, vocês preferem que hoje, atualmente, a Xbox invista em remakes para trazer aquele fator nostalgia, como a gente tem visto muito hoje em dia, ou ela invista em novos jogos, como ela também tem feito aí, trazendo novos jogos, até continuação de novos jogos? Diz pra mim aí, quero saber o que vocês estão pensando nos comentários. E falando ainda em Xbox, ela acaba de confirmar essa semana a sua presença na Gamescom 2026. Vou falar pra vocês, não é pouca coisa não, tá? A empresa anunciou essa semana um stand com 25 jogos e mais de 140 estações de demonstração. Tu tem noção disso, cara? E com isso, com esses números que eu passei pra vocês, vai ser pela primeira vez em 25 anos de Xbox, ela vai trazer o maior stand pro evento, para essa Gamescom. Então, a festa vai ser enorme. Entre os títulos confirmados estão Gears of War A-Day, que está disponível para jogar pela primeira vez antes do lançamento em outubro, o próprio Call of Duty. Call of Duty, Decão? É, Call of Duty, codizada da massa, Modern Warfare 4, com modo multiplayer de 6 vs 6, Minecraft Dungeon 2, no modo cooperativo, o mais apimentado, mais esperado, Fable também vai estar por lá, com a apresentação de gameplay em tempo real, Alien Isolation 2, mano, o Alien Isolation 1 já é louco, imagina o 2. Metro 2039, o próprio Halo que a gente falou anteriormente também, e cara, uma porrada de outros jogos, Forza 6, The Blood of the Dawnwalker, aquele jogo, sim, da galera ex-desenvolvedores do The Witcher 3, Castlevania Belmont's Curse, Star Wars Zero Company, Turok Origins, Resonance, A Plague Tale Legacy e muito mais. E já tem um tempinho também, né, que a Microsoft tá meio apagadinha no mercado. Pensa comigo, né, qual foi o último jogo grande do Xbox? Faz tempo, né? Eles estão precisando desse ânimo, né, cara? Essa injeção, momentos como esses, assim, pra deixar marcante. E nada melhor como a Gamescom, né, 2026. Parece que tá aí pra isso, de fato.
Você vai acompanhar a Gamescom ao vivo ou você prefere esperar os resumos? E qual vai ser o jogo que você mais gostaria de poder jogar se estivesse por lá? Conta pra mim nos comentários, por favor. Galera, a BlizzCon também tá chegando nesse ano de 2026. Falar pra você, eu não lembro, cara, qual o último ano que a gente teve BlizzCon. Eu lembro aquelas BlizzCons que problemática, que quando falaram do Diablo Immortal, a galera chiou, vaiou. Lembro também do anúncio, acho que foi até na mesma, o anúncio do Overwatch 2. Pois é, faz tempo mesmo, né? Ó, a empresa, ela anunciou uma série de pacotes digitais da BlizzCon. E com eles, alguns itens exclusivos para World of Warcraft, o Overwatchzinho, Diablo 4, Diablo Immortal e Hearthstone. Cara, dá pra comprar cada pacote separado ou investir numa coleção definitiva, que já vem tudo. Mano, imagina o preço. Porque se tem alguém que tá cobrando coisa cara e salgada, é a Blizzard. É só você ver aí, né? Jogos como Overwatch, o próprio Diablo, quando lança expansão, cara, a conversão deles está muito zoada, tá tudo muito caro. Mas eu vou falar pra você, nem tudo é pagar não, tem coisa gratuita também. Todo mundo pode resgatar duas recompensas de graça. Só acessar a Battle.net, tem um visual do Troll para Hero of the Storm, o hotzão da massa, e um impulso na experiência de StarCraft 2. E a transmissão da BlizzCon esse ano, ela vai ser grátis pra todo mundo, cara, e isso é muito legal. Ó, eu vou jogar a real pra vocês aqui, galera. Eu achei muito da hora a Blizzard liberar um sinal pra todo mundo poder assistir. Porque, cara, não tem como ir nos Estados Unidos, nem todo mundo tem essa condição. E a gente poder assistir tudo e na íntegra, isso é sensacional. Espero que nas lives da Blizzard role aqueles dropzinhos lá na Twitch, né? Aqueles brindezinhos. Quem sabe um skin de um jogo, ou spray, né? Porque eu vim do Over, eu sei muito bem. É spray pra cá, é título pra lá. Mas não, falando a real, eu espero que tenha uns dropzinhos bacanas pra gente poder curtir. Agora falando daqueles pacotes que são pagos lá que eu mencionei, de cada jogos, né? Cara, o visual da Mei como rainha Lich tá linda, 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 linda também no Overwatch. Putz grila. Se você tá disposto a abrir a sua carteira, botar o seu barão pra fora, vale muito a pena. E aí, galera, diz pra mim também, você já participou ou tá pensando em acompanhar esse ano a BlizzCon? Você já foi na BlizzCon lá nos Estados Unidos, na Califórnia? Escreve aí pra mim nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. A galerinha do Nintendo também não pode ficar triste não, tá? Porque essa semana a Nintendo soltou a boa pra galera. Pessoal que gosta de RPG, claro. Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition. Mano, olha o nome desse jogo. Pelo amor de Deus, Nintendo, me ajuda. Está sendo lançado hoje, dia 30 de julho. E a versão do game foi melhorada, tá? Pela Monolith Soft. Já vem com 4K 60 FPS no modo TV e, claro, 1080p 60 FPS no modo dock, né? O portátilzinho. Também traz novos visuais para personagens como Pyra e Mithra, um modo chamado Merc Assault e uma nova Hair Blade, baseada na Momo da Xenosaga. Então quem já comprou o jogo pode ficar tranquilo, você pode comprar um pack de melhoria para ter todos os acessos às novidades. E quem ainda não tem, pode comprar a versão completa pela bagatela de 69 euros. Pô Nintendo, fica difícil de defender você assim, tá? Tirando esse preço absurdo, né? Eu nunca joguei, eu queria muito poder jogar o Xenoblade. Acho que quem já jogou, teve a oportunidade de jogar, elogia muito, 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 né? Mas é aquele negócio, cara, é Nintendo, né? Nintendo tá exclusivo, né? Você tem que ter o console, obrigatoriamente tem que ter o console pra ter o joguinho. Aí fica difícil a gente poder jogar. Eu não vou mentir pra vocês, eu queria muito, muito, num futuro assim, não muito longínquo, pra gente poder comprar os jogos de forma na Steam, sabe? Nativamente poder jogar, não depender de você ter exclusivo, né? Porque eu acho que exclusivo hoje, na minha opinião, é bobeira. A própria Microsoft, ela tá abrindo as pernas aí, né? Levando jogos pra PC, que já é da plataforma, né? O ecossistema dela, mas ela tá mandando também pro Play 5. Eu sei que os japoneses são cabeça dura, mas quem sabe, assim, a gente não custa nada sonhar é de graça, né? E pegando o gancho ainda da Nintendo, olha, a Leco anunciou oficialmente uma máquina de arcade do Donkey Kong, cara. Olha que doideira, se liga nessa. O modelo tem 1.367 peças e recria o clássico arcade de 1981, com todos os detalhes do Jumpman, que aqui evoluiu depois pro Mario, né? O Donkey Kong, a Lady, as escadinhas, o famoso martelinho também, e sem falar que tem uma mecânica interativa, como a alavanca, que você pode lançar barris como Donkey Kong,
estivesse atirando. E com joystick dá pra montar um Jumpman e fazer ele saltar sobre os barris. O lançamento tá previsto para dia 1 de agosto e vai custar 169 euros. Isso é o puro suco da nostalgia, velho. Donkey Kong, querendo ou não, é um dos jogos mais importantes da história. E ver a Lego, né, fazendo essa homenagem a ele nesse nível de detalhe é surreal. E eu acredito que o maior problema disso tudo é o fator preço, né, cara? 169, quase 170 euros. Uma conversão direta aqui dá em torno de 990 mil reais. Isso sem os impostos que tem aqui no Brasil. Vai dar, diria que iria para mais de 1.500 reais. Mas se o cara que é fã, que gosta de colecionar, é louco pela Nintendo, pelo DK, vulgo Donkey Kongzão da massa, vale correr atrás. Sem falar que fica um bem, né, de geração para geração, de pai para filho, para bisneto. Se isso para você não é um problema, vai lá, dia 1 agora de agosto já está liberado para você comprar aí. Galerinha, essa notícia aqui que eu vou passar agora, ela merece um destaque muito especial. Beast of Reincarnation, o novo game da Game Freak. Você não ouviu errado. Game Freak, aquela desenvolvedora do Pokémon, vai chegar agora dia 4 e também vai estar na Game Pass. Pra você que não tá sabendo, mais ou menos, ele é um jogo de RPG de ação, que se passa num Japão pós-apocalíptico. Uma pegada mais sombria. O combate mistura um pouco de tempo real com elementos de turno, e você controla personagens que podem se transformar em bestas, daí tem um nome. Doideira, né, cara? Muito doido, cara. Eu acho muito legal ver a Game Freak saindo da zona de conforto dela, porque querendo ou não, o Pokémon é gigante, velho. Mas é sempre bom ver um estúdio tão talentoso fazendo algo novo, né? Uma IP nova, né? Sem falar com a liberdade criativa que os caras têm. E o melhor de tudo, vai estar na Game Pass no Day One, cara. Isso tem mostrado que a Microsoft ela tá de olho aí em vários estúdios japoneses, né? Porque, querendo ou não, quando a gente lembra de RPG, Square Enix, franquias que tem ligada ao Japão, é sempre Nintendo ou PlayStation. E a Microsoft não dá tiro sem nó não, cara. Ela é esperta, né? Ela tá abocanhando esse mercado aí. Ainda mais trazendo pro Game Pass. Beast of Reincarnation chega agora, dia 4. E aí, bora jogar? Eu tô querendo muito jogar. Já fiz o meu pedido de chave e quero transmitir lá na Twitch. E você vai jogar? Conta pra mim nos comentários. Bom, galera, essa foi as principais notícias dessa semana que eu trouxe pra vocês. Fala pra mim, qual foi a notícia que mais chamou sua atenção? Foi o Halo? Foi o Xbox? Foi o Xenoblade da BlizzCon? A Game Freak trazendo o Beast of Reincarnation? Ou a tal da máquina lá do Lego de quase 1.500 reais? Deixa aí nos comentários pra mim, que eu vou ler todos eles. Pode escrever, cara. Manda textão, manda receita de bolo, escreve o que você quiser. Pode até mandar aquele emojizinho, mas eu quero saber o que vocês estão pensando. E se você gostou desse formato, mais desse episódio, já deixa aquele like, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais nosso projeto a alcançar mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, vou me despedindo de vocês aqui, foi um prazer e uma honra. Eu sou o Deco, esse foi mais um Fala Deco. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, pessoal, fica com Deus e bons jogos.